Boa noite, Padre Mateus e Maiara. Boa noite, Paulo. Seja muito bem-vindo. Jesus é Deus? Maria ficou grávida do Espírito Santo? Olha, Paulo, veja bem, essa pergunta que você me faz, Jesus é Deus? Depende da fé que você tem, tá? Nos evangelhos, nada nos evangelhos dá a entender que Jesus é Deus, a não ser o evangelho de João, que foi o último, né? Lá fala, dá a entender, não fala explicitamente, mas dá a entender que Jesus é Deus. Nos outros evangelhos que foram escritos antes, Jesus tem o título de Filho de Deus, tá? Mas por quê? Porque os evangelhos, veja bem, os evangelhos não são biografias de Jesus, são escritos de fé. Então veja bem, é mais ou menos assim, existia um Jesus histórico, existia um homem Jesus de Nazaré, que viveu aqui, passou por aqui, pregou o reino de Deus, morreu, e os seus discípulos, por terem uma fé nesse homem, acreditaram que ele era o Messias esperado, o enviado de Deus, e mais do que isso, o próprio Filho de Deus. Então eles reescreveram a história de Jesus segundo essa ótica. Então daí que você tem que Maria concebeu do Espírito Santo e tal, e aí nasceu Jesus, etc. Mas percebam, isso é o quê? É uma linguagem de fé. Não é uma linguagem histórica, né? O Jesus histórico passou por um filtro da fé, e aí você tem tudo isso, né? Então Jesus é filho direto de, respondendo a sua pergunta, do meu ponto de vista, tá bom? Jesus é filho direto de Deus, o Espírito de Deus desceu lá em Maria, engravidou Maria, e aí ela nasceu e Jesus é filho de Deus, do próprio Deus? Não. Mas calma. Calma. Por que não? Porque as coisas não acontecem assim, né? Isso é uma forma de dizer, uma forma simbólica de dizer. Tanto que o Evangelho de Marcos, que é o mais antigo, não fala isso. O Evangelho de Marcos, aliás, nem fala nada sobre a infância de Jesus. Já começa com Jesus na fase adulta já. Porque para aquele evangelista o que importava era a vida adulta de Jesus e a pregação do reino. Mateus e Lucas já se importaram em escrever sobre a infância de Jesus e o nascimento. E escreveram de acordo com a ótica da fé. João, que é o último, também não fala nada sobre a história da Maria, a Virgem, nada. Mas ele fala que Jesus é o Logos divino. É a sabedoria de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Mas isso é tudo uma maneira de dizer. Não é que historicamente aconteceu isso. Mas Jesus então não é filho de Deus? Claro que ele é filho de Deus, tanto quanto eu ou você, ou a Maiara, ou qualquer um de nós. E é isso que ele nos ensina. Tanto que no Pai Nosso ele vai dizer o quê? Para nós chamarmos Deus como? Pai Nosso. Ou seja, Deus é Pai de todos. Não Pai físico. Todos nós, para sermos homens ou mulheres, necessitamos de um pai e de uma mãe. Físico, biológico. Precisamos de um espermatozoide e de um óvulo. Tá? É assim que a realidade funciona. Mas espiritualmente, todos nós somos filhos do mesmo Deus. Então essa é a boa notícia que Jesus vem trazer. Então, respondendo a sua pergunta, Jesus teve um pai biológico, Jesus teve uma mãe biológica, né? Só que ele foi aquele que nos trouxe a boa notícia de que todos nós somos filhos muito amados de Deus, espiritualmente falando. Tanto que senão ele diria só que Deus é pai dele. Né? Ele não, Pai nosso, todos nós somos filhos de Deus. Né? Jesus é Deus. Eu costumo dizer, Paulo, que eu gosto de pensar Jesus da seguinte forma. Jesus é o rosto humano de Deus. Repito, Jesus é o rosto humano de Deus. Porque Deus se revelou para nós através desse homem. De que forma, padre? Não de forma miraculosa, porque ele nasceu de uma virgem. Não é isso. Até porque se você pegar em histórias da antiguidade, os grandes homens, as grandes figuras também nasciam de uma virgem na história.
E será uma maneira dos povos antigos dar importância para a pessoa. Então, se só existisse a narrativa de que só Jesus nasceu de uma virgem, aí falou, peraí, né? Será que não? Mas existem centenas de histórias dos gregos, dos egípcios, dos persas, até Alexandre o Grande, só para ficar em um exemplo. Alexandre o Grande. Na história de Alexandre o Grande, você tem lá que a mãe dele foi uma virgem e mãe, porque ele era considerado um filho de um deus. Então, essa é uma maneira de dizer, né? Mas Jesus foi um homem tão próximo de Deus, do amor ao próximo, do reino de Deus, que ele acabou se tornando Deus na terra. Entendeu? Então, e até eu digo isso no meu livro, que Jesus é o lugar-tenente de Deus. O que quer dizer isso, padre? Jesus, no mundo, fez as vezes de Deus. Ele, enquanto caminhou aqui, é como se Deus estivesse caminhando conosco. Entendeu? Por isso eu digo, Jesus foi tão humano, tão humano. Aonde está a divindade de Jesus, padre? Na humanidade dele. Jesus foi tão humano que ele, digamos assim, se confundiu com o divino. Interessante isso, né? Não é que ele seja Deus, porque, Paulo, Deus é algo tão imenso. Deus é mistério. Ninguém sabe o que é Deus, como o próprio Jesus falou. E como consta no Evangelho de João, ao Pai ninguém nunca viu. Ou seja, Deus é tão inimaginável, tão imenso, que a nossa razão não consegue compreender. Então, nós só sabemos de Deus através da revelação de Jesus. Deus é revelado através de Jesus. E Jesus revela o que acerca de Deus? Que Deus é amor. Que Deus é Pai de todos. Né? E que a nossa relação com Deus, aí respondendo a pergunta da Maiara agora, que eu percebi que eu não respondi toda, a nossa relação com Deus é uma relação vertical, no sentido de que Ele é nosso Pai, mas não é um pai que quer submissão e castigo, nada disso. Mas é um pai que é amoroso. Então, ao mesmo tempo, também é uma relação vertical. Né? Porque quando a gente pensa em relação... uma relação horizontal. Quando a gente pensa em relação vertical, a gente está pensando em relação de autoridade. Né? Deus é o nosso pai. Né? Mas é um paizinho. Tanto que Jesus chama ele de Abá. Que em hebraico significa papai. Então é um pai, mãe ao mesmo tempo. É um pai materno, é um pai terno. É um pai que nós podemos chamar de papai. Então, são as duas coisas, a relação com Deus. E é preciso que haja um temor, né, no sentido de um respeito, mas ao mesmo tempo é horizontal, porque Jesus coloca Deus ao nosso lado. Né? Então, eu sei que é difícil a gente entender isso, porque a religião cristã, nesses quase 2000 anos que ela existe, ela foi, digamos assim, empurrando goela abaixo o que ela acreditava que era o certo. Então, nos concílios que a igreja foi tendo, Concílio de Trento, Concílio da Calcedônia, Concílio de Niceia, Concílio de Éfeso e por aí em diante, ela foi criando e moldando tudo aquilo que deveria ser dogma, doutrina, né? Então a Trindade, Jesus é Deus, Maria, portanto, é mãe de Deus, o que é um absurdo. Maria não é mãe de Deus, porque Deus não pode ter mãe, pelo amor de Deus. É onde já se viu Deus, que é absoluto, ter mãe. Isso é uma coisa absurda. Né? Mas como a Igreja Católica disse que Jesus é Deus, então Maria é mãe de quem? De Deus. Entende? Olha a lógica ilógica da coisa. Maria não pode ser mãe de Deus porque Maria era um ser humano. Como é que um ser humano é mãe de Deus? Maria é mãe de Jesus. Né? E Jesus é filho de Deus, assim como eu também o sou e todos nós somos. Então, é absurdo dizer que Maria é mãe de Deus. Jesus é Deus em termos. Né?
Deus é Deus, mistério absoluto e tal. Jesus é filho no sentido de que nos revela ao Pai, traz essa boa notícia, esse evangelho, né? E então eu penso que é isso, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta ou se eu compliquei mais. Acredito que eu tenha complicado mais, né? Mas não é difícil de entender, né? Jesus é o lugar tenente de Deus. Aqui na Terra, ele fez as vezes de Deus, né? Mas dizer que ele é o próprio Deus,